Atos 17, uma leitura um pouco extensa. E encerrada a leitura, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Atos 17, versículo 15, diz assim a palavra: E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Uns diziam desta forma: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: bem, parece que ele é um pregador de deuses estranhos, visto que Paulo anunciava a Jesus e a ressurreição. Tomando a Paulo, eles levaram-no ao Areópago, dizendo-lhe: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e a ouvir coisas novas. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, pois que, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio agora. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e a todas as coisas ele sustenta. De um só ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua jurisdição, para que buscassem ao Senhor, para que, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de concluir que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação humana. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso ele deu certeza, ressuscitando-o dentre os mortos. E quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso ainda te ouviremos. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram no que dizia, entre os quais se encontrava Dionísio, que era um membro do Areópago, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Irmãos, eu vou tratar hoje sobre o Deus desconhecido. Eu vou falar com vocês sobre o Deus desconhecido. Mas antes, vamos orar, como eu disse, com esses irmãos, por esses irmãos. E vamos orar para que Deus venha fazer com que essa palavra seja aplicada em nosso coração de maneira eficaz. Oremos. Bendito Senhor Deus, em nome de Jesus teu Filho, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela presente vida, pelo benefício que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te louvamos porque o Senhor tem nos mantido em pé,
porque a sua graça nos alcançou. Te louvamos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. E como foi dito aqui, todas as coisas cooperam para o bem dos teus filhos. Ó Deus, nós te louvamos. Deus, nós pedimos em oração pela vida da irmã Maria. Ó Deus, o Senhor, conhecedor dos corações, sabe o que ela necessita, Pai. Tu conheces o coração da tua filha. Tu sabes as dificuldades que ela enfrenta. Mas eu peço que o seu Espírito Santo esteja sobre ela, com toda a sorte de bênçãos espirituais, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor deseja. Eu peço que a esperança do Evangelho esteja no coração dela. Eu peço que o Senhor possa estar com ela, cumprindo o propósito da vida dela, onde quer que ela esteja, Senhor, que ela esteja vendo ao Senhor Jesus Cristo, esteja buscando no Senhor Jesus, enfrentando as dificuldades, sendo sempre alegre e suportando tudo por amor a Cristo. Ó Deus, eu peço pela vida do Marcos, eu peço que o Senhor cuide da saúde dele, que esse problema não seja coisa grave, que seja uma coisa simples e momentânea, Senhor, para que ele possa estar conosco sempre, ajudando-nos nessa obra. Eu oro pela vida do Everson, eu peço que o Senhor esteja com ele, onde quer que ele esteja ministrando a sua palavra. Eu peço pela vida do Esteban, peço pela vida dos ministros dessa igreja. Eu peço, Senhor, também pela vida de todos os teus filhos que sinceramente dedicaram a sua vida a pregar o Evangelho de forma verdadeira. Sobre os teus santos missionários que estão em terra além-mar, sobre os ministros dessas igrejas que têm compromisso com a tua palavra, com a tua verdade. Que as bênçãos espirituais estejam sobre cada um de nós, Deus. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me dê graça para ministrar a esses irmãos essa palavra tão sublime. Peço que o Senhor abençoe essa igreja, abre o entendimento dos irmãos para que eles compreendam a mensagem. Abre também o meu entendimento, Senhor, me dê liberdade de alma para poder pregar a sua palavra sem medo, para pregar a sua palavra sem considerar a aparência do homem, mas respeitar, Senhor, toda a direção, todo o conselho do Senhor na sua palavra. Que o Senhor possa fazer com que o seu Espírito abra os corações, dos mais duros aos mais soberbos. Que o Senhor possa abater a nossa soberba e que o Senhor possa consolar na nossa tristeza também. Nos ensina, Senhor, nos consola, nos edifica pela tua palavra, que ela é consolação, que ela é exortação, que ela corta a nossa alma. Dá honra ao teu nome, dá honra à tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, desde já e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor? Paulo em Atenas. Esse é um dos discursos mais formidáveis da Bíblia. Um dos textos mais excepcionais do Novo Testamento. Um dos momentos em que Paulo prega a palavra. Paulo foi para Atenas. Esse relato faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo pregou pelas igrejas da Macedônia. Em Atos capítulo 16, versículo de número 10, versículos 9, aparece um homem, a Paulo em visão diz assim: atravessa a fronteira da Macedônia e nos ajuda. Paulo, em obediência à visão, ele prossegue, vai para a região da Macedônia, prega o Evangelho, junto com Silas, seu acompanhante. O Evangelho prospera na cidade de Tessalônica, prospera na cidade de Filipos. Em Filipos, Paulo sofre muito, é aprisionado, é açoitado, depois é libertado. Paulo vai para Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo prega mais uma vez, o Evangelho tem sucesso, a igreja é estabelecida. Mas os missionários sempre enfrentam um inimigo comum, os judaizantes,
que não recebiam a palavra, aqueles que se fizeram de toda forma inimigos do Evangelho, a ponto de, no livro do Apocalipse, João chamá-los de sinagoga de Satanás, porque eles viraram de fato opositores do Evangelho. Paulo prega em Tessalônica, e alguns recebem, a igreja se estabelece, mas essa comunidade se levanta, persegue Paulo, perverte os interesses da multidão, e os apóstolos têm que fugir de Tessalônica. Eles saem corridos de Tessalônica, vão até Bereia. Em Bereia a missão é estabelecida. Os cristãos bereanos foram mais prudentes do que os de Tessalônica, inclusive, pois tudo que Paulo ensinava, eles conferiam nas escrituras se essas coisas eram assim. A missão se estabelece, a igreja bereana persevera, mas os opositores de Tessalônica ficaram sabendo que a mensagem do evangelho prospera em Bereia e resolvem ir para lá. Vão para lá com a sua comitiva, e mais uma vez eles pervertem a multidão e os apóstolos saem de lá fugidos. Eles tomam a Paulo, colocam no mar e tiram Paulo às pressas da Macedônia. De que maneira Paulo chegou em Atenas? Paulo chegou em Atenas como fugitivo. Atenas foi um incidente, não fazia parte dos planos apostólicos missionários. Paulo chegou em Atenas, corrido, fugindo da Macedônia. Atenas, a grande Atenas do século passado, a grande Atenas de Péricles, a grande Atenas que teve o privilégio de ser considerada a cidade natal de Platão, de Sócrates, a cidade que os filósofos ilustres escolheram para ser sua morada, a cidade que Aristóteles escolheu para morar, que Epicuro escolheu, uma cidade fenomenal. Atenas, entre as cidades antigas da Grécia, as antigas cidades-estado, possui a primazia. Nenhuma cidade no mundo antigo, desde o 5º século a.C., conseguiu chegar nos status da cidade de Atenas, naquelas qualidades que os gregos, os antigos, os retóricos consideravam as mais extraordinárias. Não existia oradores no mundo como existia em Atenas. Não existia dramaturgos no mundo como existia em Atenas. Não existia sábios, filósofos que lidavam com a moral, com as questões mais sérias da vida, quanto em Atenas em qualquer outra cidade da antiguidade. Atenas, muito famosa pelas suas esculturas, muito famosa pela sua arte, muito famosa pela dramaturgia, cidade de Ésquilo, de Sófocles, fenômenos da arte antiga. Essa era Atenas. Atenas, o berço da cultura antiga. Qualquer pessoa que falar, que ensinar sobre cultura, que falar sobre oratória, sobre retórica, hoje vai lembrar de Atenas. Qualquer professor de filosofia vai remontar a Sócrates, vai falar de Platão, vai falar de Aristóteles. Essa era Atenas. Atenas, a grande Atenas, em que os doutores se reuniam para dialogar, para questionar sobre a vida, sobre a morte, para questionar sobre a existência. Essa era Atenas. Foi nessa cidade, que o apóstolo Paulo pregou esse famoso sermão. Mas antes de entrar nesse sermão, que é o que mais me importa, eu gostaria de ver com os irmãos, em primeiro, o que levou Paulo para Atenas. Qual a razão de Paulo pregar em Atenas? Ou melhor dizendo, o que levou Paulo a registrar, a pregar esse tão memorável sermão? O que levou Lucas a registrar esse tão belo sermão em Atenas? Como eu disse, não estava nos planos missionários que os apóstolos fossem até Atenas. Não fazia parte. Foi um acidente de percurso. Eles chegaram em Atenas escorraçados. Se nós atentarmos para os textos aí, no versículo de número 15,
Os que levaram Paulo para Atenas, cuidando para que a vida dele tivesse segurança, era essa a realidade, eles voltaram rapidamente para Tessalônica. Entre esses aí estavam Timóteo e Silas, que eram seus companheiros de viagem. Eles voltaram para Tessalônica certamente para cuidar do ânimo da igreja, para estabelecer a doutrina, fundar a igreja. Mas eles receberam ordem para que voltassem o depressa possível a estar com Paulo, porque Paulo estava só em Atenas. Então Paulo, ele poderia fazer o quê? Ele poderia dar uma trégua. Paulo poderia chegar em Atenas e ele poderia decidir, sabe de uma coisa? Eu vou tirar uns dias de folga dessas pregações minhas. Eu vou descansar um pouco. As minhas costas ainda têm as cicatrizes lá de Filipos. Não faz nem alguns meses que eu fui açoitado. Não faz nem poucos dias que eu estive em Tessalônica e os judeus iam me espedaçar se me apanhassem. Não faz poucos dias que eu saí fugido de Bereia no meio do mar. Eu vou descansar um pouco, eu sou humano. Mas o que impulsionou Paulo a pregar em Atenas? O que levou Paulo a pregar em Atenas, irmãos, foi a sua paixão, a sua consciência de saber o que é a salvação dos perdidos. O que diz o texto? O texto nos diz aí, no verso de número 16, enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se comovia. Paulo ficou em Atenas, ele não foi descansar, ele foi conhecer a cidade. Ele foi ver, ele foi fazer, digamos, um passeio turístico, já que ele estava ali, e ele viu a cidade entregue à idolatria, perdida. A cidade de Atenas, os atenienses eram tão idólatras que os historiadores da época dizem que havia mais deuses em Atenas do que homens. Tão idólatras que eram. Eles eram tão idólatras como hoje são os hindus, que existem mais divindades pagãs do que pessoas habitando a terra. Mas Paulo, vendo aquela situação, o texto diz que ele se comoveu em si mesmo. O termo original é: a consciência de Paulo foi ferida, foi dolorida. Paixão pelas almas, paixão pelos perdidos. Sabe o que eu imagino quando eu leio um texto desse? Eu imagino Paulo voltando para casa e tentando ir dormir um pouco e a consciência dele ferida. Eu imagino Paulo tentando ir fazer um lanche, descansar um pouco e a consciência dele ferida. Ferida, despedaçada. O espírito de Paulo começou a movê-lo. Deixou inquieto. Porque ele viu a causa. A situação. Ele constatou que aqueles irmãos estavam perdidos, tão entregues à idolatria. E aqui, irmãos, eu faço uma aplicação para nós. Quão perdida está essa cidade? Quantos perdidos entregues à idolatria? Entregues não só à idolatria pagã, mas entregues a outro tipo de idolatria, perdidos. E muitas vezes eu e você, nós nos portamos insensíveis à causa de Cristo. Nós esquecemos, nós agimos com indiferença da realidade daquilo que é o Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta para mim e para você. Quantas vezes nós olhamos um texto como esse de Atos 16, 9, atravessa a Macedônia e nos ajuda? Esse texto poderia falar muito conosco. Atravessa a rua e me ajuda. Atravessa o bairro e me ajuda. Atravessa a fronteira dessa cidade e me ajuda. Me ajuda de que forma? Anuncia a verdade de Deus. Anuncia a palavra de Deus. Como Paulo, ele sabia muito bem o que é isso. Ele cumpria no seu corpo e na sua alma aquilo que ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho.
Deus nos desafia, a mim e a você, cada um de vocês, atravessarmos a fronteira e falarmos do Evangelho, pregarmos a palavra. O Instituto Bíblico Moody fez uma pesquisa alguns anos atrás, em várias igrejas, em várias denominações. 5% dos cristãos já tiveram a experiência de ver uma alma se arrepender. Isso é trágico, porque nós estamos muito aquém do ID, do Evangelho. Então, o que impulsionou Paulo a pregar o Evangelho foi sua paixão pelos perdidos, pela causa dos perdidos. Por que Paulo pregou em Atenas? Porque ele amava as almas. Nós precisamos ter amor pelas almas, irmãos, pelos perdidos. Nós não podemos descansar que o Espírito Santo de Deus possa ferir nossa consciência diante da situação que essa cidade atravessa, que o seu bairro atravessa, que o meu bairro atravessa. Amém? Segundo, quais foram as dificuldades primárias que Paulo enfrentou em Atenas? A dificuldade que Paulo enfrentou em Atenas foi pelo menos de 2 pontos. Primeiro, Paulo lutou com os filósofos, uma disputa filosófica. Paulo pregava a Cristo e os filósofos questionavam. Do outro lado, ele lidou com os idólatras. Em 2 frentes, Paulo lidou com os filósofos de Atenas e com os pagãos de Atenas, em sua maioria. Então veja aí o que diz o texto, no verso 17, no verso 18, melhor dizendo. Os filósofos epicureus e estoicos. Engraçado que esses diziam, o que quer dizer esse tagarela? O que quer dizer esse paroleiro? É lindo que o texto original ele aponta, é engraçado que a palavra aqui para tagarela, em alguma versão, ou paroleiro, é a palavra espermólogos. É a mesma, é de onde vem nossa palavra espermatozoide. Na língua grega quer dizer uma semente. Uma semente que é semeada. Espermólogo. O que os filósofos diziam acerca de Paulo quando Paulo estava na praça pregando? Eles diziam, isso aí é um semeador de besteira. O que quer dizer esse besta? Essa é a realidade. O que é que esse semeador de ladainha está falando aí? Que semente idiota é essa que ele está anunciando? Por outro lado, eles achavam que Paulo era um pregador de deuses estranhos. Inclusive, parece que eles pensavam que Paulo anunciava 2 deuses. Um chamado Jesus e o outro ressurreição. De tão idólatras que eles eram. Mas aí eu fico maravilhado, irmãos, porque prestem atenção como Deus é maravilhoso. O Esteban disse agora há pouco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu incremento isso, eu confirmo, eu corroboro isso dizendo que Deus sempre tem um propósito maior na nossa vida do que aquele que nós vemos. Deus tem sempre um propósito maior para nós do que aquele que nós enxergamos e planejamos. Porque vejam vocês, não era plano de Paulo estar em Atenas. Já é um dos indícios. Segundo, Paulo começa a pregar na praça, começa a pregar na sinagoga e é expulso da sinagoga. Começa a pregar nas praças. Deus certamente deu algum fruto. Mas aí ele começa a pregar e os filósofos vêm e questionam ele. Não aceitam a mensagem. E aí vêm os pagãos e entendem tudo errado. Então os filósofos, pela sua cogitação, pela sua curiosidade, e os pagãos, pensando que Paulo vai anunciar 2 deuses diferentes que eles não conhecem, pegam Paulo e levam para o Areópago. Então a visão de Paulo ia pregar na praça, mas por causa da curiosidade dos filósofos e por causa do paganismo desenfreado dos outros, eles juntaram tudo isso e disseram, precisamos ouvir esse homem. Então a primeira mensagem não teve sucesso. E aí eles apanham Paulo e levam para o Areópago, porque Deus sempre tem um propósito maior do que aquele que nós vemos ou pensamos. E aí eles tomaram Paulo e levaram para o Areópago. O Areópago, colina de Marte.
O famoso monte onde os filósofos atenienses se reuniam. Antes do Império Romano, até o 3º século, esse lugar era um lugar de jurisdição. Era um lugar onde a justiça era feita. Era onde os juízes de Atenas, onde os democráticos julgavam as causas, inclusive as causas capitais. Na época de Paulo já não era mais esse tribunal, havia uma outra área onde eles se reuniam. Mas ainda no Areópago era onde os moralistas se encontravam. Onde aqueles que perguntavam sempre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como existimos, o que somos, o que seremos, o que havemos de ser. Era nesse lugar onde eles se reuniam. Foi nesse lugar onde Sócrates várias vezes ensinou. Onde Platão dissertou várias vezes. E aí a curiosidade dos filósofos e o paganismo deles foi o modo pelo qual Deus usou para que eles pegassem Paulo e levassem ele ao Areópago. E aí é nesse contexto que vai aparecer esse tão maravilhoso sermão ao Deus desconhecido. E eles levaram Paulo ao Areópago, como nós vemos aí no verso 19 e no verso de 22. E aí Paulo, estando no Areópago, ele começa a discorrer. Paulo vai falar para eles do Deus desconhecido. Qual que é a base, qual que é o fundamento do sermão de Paulo? Varões atenienses, eu vejo que em tudo vocês são religiosos, supersticiosos. Os atenienses, eles eram tão idólatras que eles, com medo de que alguma divindade ficasse furiosa, eles edificavam altares a deuses desconhecidos. Historiadores da época dizem que às vezes eles dedicavam vários altares a deuses que andavam em dupla. Eles dizem também que às vezes eles dedicavam alguma divindade que reivindica para si autoridade própria, autossuficiência, que não aceita compartilhar sua divindade. Então, Paulo, andando pela cidade, viu tantos altares distribuídos. E aí ele viu um, e lá estava escrito: Agnosto Teu, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Pois muito bem, ele diz: é esse Deus desconhecido que vocês honram, sem conhecer, que agora eu vos anuncio. Deus desconhecido. E aí eu quero ver com vocês, meus irmãos, quem é esse Deus desconhecido? Como Paulo vai apresentar para os atenienses esse Deus desconhecido? Quem é esse Deus? Quem é Paulo? Imagine que nós fôssemos os atenienses e Paulo fosse o pregador hoje. Quem é esse Deus desconhecido, Emerson? Aí Paulo vai nos apresentar. Primeiro, esse Deus, atenienses, ele é o Deus criador de tudo. Diz aí no verso de número 26, o Deus que fez o mundo, tudo o que nele há. O verso 24, melhor dizendo. E no verso 26 diz assim: de um só fez toda a geração. Atenienses, vocês não sabem. Vocês estão venerando um Deus desconhecido. E visto que vocês adoram esse Deus desconhecido, eu vou mostrar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Criador de tudo. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou. A terra não é fruto do acaso, é fruto da criação de Deus. O apóstolo João, falando de Jesus, diz assim: nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele, para ele. O nosso Deus é que nos fez. Apocalipse 4, verso 11 nos diz: digno é o Senhor de receber honra, glória, força e poder, porque tu criaste todas as coisas, tuas elas são e foram criadas pela tua vontade. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Hoje
existem muitas teorias, e diversas teorias e teorias. Uns dizem que uma explosão gerou a tudo, outros dizem que a vida nada mais é do que a geração espontânea e reprodutiva de uma bactéria. Engraçado, por esses dias o irmão da minha esposa, um menino de 12 anos, falou na escola para a professora assim, a professora disse: onde teve origem a vida? O menino inocentemente escreveu: é Adão. Como foi criada a vida? Deus criou Adão. O primeiro humano foi Adão que criou. E o ensino deles lá na escola é que a vida veio de uma... Ele resumindo para mim hoje, inclusive eu vi ele, eu perguntei. Veio de uma bactéria mutante, é o nome dessa coisa. Isso é um absurdo, isso é uma afronta. E é isso que os seres humanos estão ensinando hoje. É isso que é ensinado na atualidade, nas escolas. Não, irmãos. Nós não viemos de uma explosão. A Terra não é fruto de uma explosão. Os seres humanos, eles não possuem um elo perdido. O homem nunca foi parecido com um macaco. O homem nunca foi uma ameba que começou a aprender a falar, e depois começou a falar certo. Nada disso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O cristianismo, o criacionismo, não é apenas uma teoria religiosa, ela é científica também. Nas academias temos o criacionismo. Milhares e milhares de cientistas acadêmicos renomados, doutores, mestres, PhDs e tantos Ds que aí tem, defendem a criação e defendem com plausibilidade. Nós não somos fruto do acaso, nós somos criação de Deus. A terra não é fruto de uma explosão, o ser humano não é fruto de uma aberração anterior, não. O ser humano é criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Essa é a verdade. Você possui qualidades morais superiores aos animais porque Deus fez você à sua imagem e semelhança. Você pensa e age, coisa que um animal não faz. Você fala, você congestiona, você questiona, você pensa, você reflete, porque você tem a imagem e semelhança do Criador. Não porque você é fruto de uma geração espontânea, reprodutiva, mutante, consequente, adaptável. Não. Nós somos frutos diretos do próprio Deus. Foi Deus que nos deu a vida. Foi Deus que criou eu e você. Esse é o Deus desconhecido que vocês não conhecem, atenienses. Vocês não sabem, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Tem uma divindade que vocês não conhecem, que criou todas as coisas. Quem é esse Deus desconhecido? Segundo, Paulo nos apresenta Deus como Deus soberano. Soberano. Vejam aí no verso 24. Sendo o Senhor do céu e da terra. Deus é Senhor dos céus e da terra. Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. A aplicação da oração é: assim como o Senhor governa todas as coisas no céu, governa-nos, Senhor Deus, pelo teu poder. Nosso Deus é soberano. Nós cantamos agora. Nosso Deus é soberano. Ele é o Senhor do universo. O Salmo de número 103, verso 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Todas as coisas nessa terra, todas as leis. Isaac Newton descobriu aquilo que Deus fez. Se a teoria de Charles Darwin, desses cientistas são reais, aquelas que são plausíveis, que não são besteira, que são provadas, foi Deus que criou. Foi Deus que deu graça para eles, para que eles entendessem. Foi Deus que penetrou na mente dos químicos, dos físicos, e lhes deu sabedoria. Foi Deus. Deus governa todas as coisas por suas leis misteriosas, mas gloriosas, que nós não entendemos, mas foi Deus.
Deus governa tanto a sua vida que se você tropeçar ali na frente e Ele quiser sustentar você no ar, Ele sustenta. Mas também se Ele quiser que você caia, caia. E eu vou dizer para você, isso não foge da visão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Cada palavra que eu digo, só disse porque Deus permitiu. Só disse essa palavra porque Deus permitiu que ela fosse gerada na minha mente. E só tem mente na minha cabeça porque Deus nos deu. Porque Deus é soberano. Nada está fora do controle de Deus. Deus governa tudo. Esse universo. E aí os astrônomos eles dizem, mas o universo é muito grande. Maravilha, porque Deus não fez só essa terra nossa. Ele fez mais galáxias, Ele fez mais planetas. Esse é o Deus que vocês não conhecem. Ele é soberano, Ele é o Senhor. Em Romanos 11:36, Paulo nos diz, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus é soberano. Deus governa tudo. Tudo. Tudo está nas mãos de Deus. A vida dos justos e a vida dos ímpios. Todos. Todos nós. O diabo está sob o governo de Deus. Os demônios. Os santos, os não santos, os profanos, os religiosos, os não religiosos. Todos estão na mão de Deus. Deus é soberano. Deus governa todo o universo. Esse é o Deus que os atenienses não conheciam. Ele é Senhor do céu e da terra. E esse é o Senhor da igreja também. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus desconhecido? Terceiro, Paulo nos apresenta Deus como autossuficiente. Autossuficiente. Ou melhor dizendo, onipotente. Pode tudo, tem em si todo o potencial, não precisa de nada. Vejam vocês aí que ele diz nos versos 24 e 25. Não habita em templo feito por mãos humanas, nem é servido pelos homens, como se ele necessitasse de alguma coisa. Deus não precisa de ajuda nossa. Deus não precisa de nós. E é engraçado porque Por que Paulo ensina isso? É muito óbvio. É porque os deuses gregos eram deuses deficientes. É porque eram deuses que necessitavam. Os deuses da antiguidade, até hoje, esses deuses do paganismo, eles são deuses que exigem sacrifício dos seus adoradores. São deuses que exigem, muitas vezes, sacrifício de crianças. Veja as culturas pagãs. Todos eles, os incas, os astecas, os cananeus registrados na Bíblia, todos esses deuses exigiam inclusive sacrifício de crianças. Outros se portam de uma tal forma que são deuses mesquinhos, são deuses aberrantes. As histórias sobre Zeus, o deus da Grécia, são muito engraçadas e pirotescas às vezes. Um deus que desce para manter relações com as mulheres. Outros deuses que têm filhos humanos e esses filhos procriam e geram-se divindades e mais divindades. E o paganismo vai se afundando a cada dia. São deuses deficientes, falhos. Paulo diz, o Deus que eu apresento para vocês, ele não precisa de nada do que vocês fazem. Deus é onipotente, é onisciente. O Salmo de número 91, no verso 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele, o onipotente, descansa. Atenienses, vocês não sabem, mas o Deus que eu mostro para vocês, ele tem todo o poder. Não precisa de nada do que vocês fazem. Essas festas que vocês fazem aí para Dionísio, que vocês fazem aí para Apolo, para Diana, fora com isso. O Deus verdadeiro não precisa de nada disso. Aleluia. Esse é o Deus onipotente, todo-poderoso. E aí o profeta Jeremias, lá na cultura pagã, entre os cananeus, lá em Jeremias 10:16, ele diz assim: quanto a essas vaidades que vocês estão servindo, que elas pedem de vocês, que elas muitas vezes são vaidades mortas, que não servem para nada, Jeremias diz, não é assim a porção de Jacó, não é assim. O
o profeta Isaías, tirando uma chacota com os ídolos, diz: o homem, ele cortou uma árvore, uma parte da lenha ele fez cozinhou o feijão, com a outra metade ele fez um deus, deu um banho de ouro nele e se prostrou diante dele. Não é assim o nosso Deus. Deus não precisa que façamos imagem para ele, até porque ele é espírito. E se um homem ver a Deus, ele morre. Olha como que esse Deus é maravilhoso. Essas divindades pagãs desciam, cultuavam com o povo, andavam com eles, partilhavam dos esportes, das festas e da caça, e é Deus para aquilo e dos para... Não, eu apresento para vocês um Deus que pode tudo e que não precisa de nada dessas bobajaiadas que vocês fazem. Esse é o Deus desconhecido que eles não conhecem, mas que nós conhecemos. Esse é o nosso Deus, que não precisa que nós façamos procissões, que façamos campanhas para Ele, nada disso. Quando Deus quiser, Ele faz, porque Ele é, porque Ele tem, porque Ele pode, não porque Ele vai ser constrangido por mim. Reles mortal, partículazinha, como Agostinho disse: ah, Senhor, os céus dos céus não podem te conter, ainda assim habitas em mim, partículazinha da tua criação, um germezinho. Deus olha para Jacó e diz assim: ó, germezinho Jacó. Ainda assim, esse Deus é tão maravilhoso e tão sábio, que Ele faz essas coisas. E essa é uma das razões pelas quais Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus, igreja. É o Deus que nós servimos. É o Deus onipotente. Não é como o Deus deles. Clamarão, mas eles não têm ouvido para ouvir. Pedirão ajuda, mas eles não têm mão para estender. Não é assim o Deus de Israel. O Deus que se encarnou e se fez homem na pessoa do nosso amado e bendito Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que os atenienses precisavam conhecer e que Paulo anuncia. Quem é esse Deus desconhecido? Quarto, o Deus sustentador de tudo. Vejam vocês aí. No verso 25, Paulo diz: Ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração a todas as coisas. No verso 28 ele diz: nele nos movemos, existimos e vivemos. Então Deus não é só o criador de todas as coisas. Ele é o, por assim dizer, o mantenedor. Ele sustenta. O que significa, João? Significa o seguinte: se eu morrer foi porque Deus quis. Se eu não morrer foi porque Deus me sustentou. Uma planta que nasce ou que morre é por causa de Deus. Deus está sustentando, é como eu disse, Deus tem leis misteriosas, gloriosas, que nós não sabemos, mas que tem. Se você pesquisar a ficha de uma folha, de qualquer árvore aí fora, é mais complexa do que qualquer aparelho eletrônico mais desenvolvido de hoje. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que os atenienses não conheciam. E aí Jesus vai nos confortar. Jesus vai nos dar uma palavra de ânimo no que diz respeito às nossas ansiedades, quanto ao nosso sustento, quanto ao nosso futuro. E aí lá em Mateus 6, a partir do verso 25, ele vai dizer: não estejam solícitos por amanhã. Não se preocupem. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, nem ajuntem celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não valem muito mais vocês do que essas aves? Olhem para os lírios do campo, que não fiam, nem trabalham. Nem Salomão, o maior rei que existiu na terra, em toda a sua glória, chegou próximo a um lírio desses. Ora, irmãos, se Deus sustenta a ave dos céus, que tem muito valor inferior a nós, e assim veste a erva do campo, Ele não vai cuidar de nós? Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus é o sustentador da sua igreja. Em Mateus capítulo 10, versículos 29 ao 30, Jesus diz: não se vendem 2 pardais por um dinheiro, por um ceitil?
E nenhum deles está fora do conhecimento de Deus. Nenhum deles cai em terra sem a permissão de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Você já contou os cabelos da sua cabeça, Emerson, alguma vez? Já? Já tentou? Muito bem, Deus sabe tudo. Você sabe que a Bíblia diz que alguns cientistas dizem que existem bilhões e bilhões de galáxias, e nessas galáxias bilhões, trilhões e zilhões de estrelas. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela por nome. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que os atenienses precisavam conhecer. Ele é o sustentador de todas as coisas. Amém, irmãos? Quinto, quem é esse Deus, Paulo? Esse Deus é o Deus que se revelou aos homens. Deus se revelou. Vejam vocês aí. Ele diz no verso 27. Para que, tateando, o buscassem achar. O pudessem achar. Ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Verso 27. Paulo vai dizer que Deus é criador. Deus é onipotente. Deus é sustentador. E vai dizer também que Deus, Ele se revelou aos homens. Era desconhecido para vocês, mas Ele se revelou. Existem várias formas que nós podemos definir pelas quais Deus se revela ao ser humano. Dentre elas, a criação. Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as suas obras. Paulo diz: o que de Deus se pode conhecer neles, em mim e você, se manifesta. Eu já disse, você tem faculdade superior aos animais porque você tem a herança, a imagem moral herdada de Deus. Deus é revelado em mim, Deus é revelado em minha intelectualidade, na sua. Deus é revelado nas suas relações. A criação, ela revela Deus, ela mostra Deus. Quando você olha para uma palmeira, bem linda, bem enfeitada, foi Deus que criou. Quando você vê um complexo e minúsculo beija-flor, tão belo e bonito, foi Deus que criou. Quando você olha para a lua, naquelas noites em que a lua está fenomenal, lembre-se que foi Deus que criou. Deus se revela ali, na sua criação. Deus também se revela na sua palavra, a Bíblia Sagrada. O Salmo 119, verso 6 diz assim: não ficarei eu confundido, observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é a revelação para o ser humano. Hoje nós somos guardados pela revelação da palavra, do Evangelho. E a revelação magnânima, fenomenal de Deus, na encarnação de Jesus. João 1,14 diz: o verbo se fez carne. A palavra. O que de Deus se pode conhecer? Jesus. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de várias formas, hoje fala-nos pelo Filho. Tudo que Deus é visto em Jesus. O que nós podemos conhecer de Deus, conhecemos na vida de Jesus, na pessoa bendita de Jesus. Tudo que Deus é, o Filho é. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. Essa é a revelação. Deus, Ele é o Deus que se revelou aos homens. Ele não é um Deus que manteve a sua criação alheia. Os deístas estão errados. Deus não nos criou e abandonou. Não. Deus, Ele criou-nos e também Ele se revela constantemente. A prova de que Deus se revela e que não está longe de nós aqui. Esse livro tem quase 4.000 anos de história. Porque Deus está perto de nós. Paulo diz: observando a palavra, eu encontro exortação e consolação. Na palavra. Deus não deixou-se sem conhecimento.
Lá em Atos 14, verso 17, Paulo e Barnabé pregando a outros pagãos, ele diz assim: Deus não deixou ficar sem conhecimento de sua pessoa, mandando chuvas do céu, no tempo certo, para que vocês colhessem o fruto necessário. O agricultor, quando ele olha para o fruto no campo, ele vê Deus, foi Deus que fez aquilo. O pescador que apanha aquele belo peixe e leva para casa, nas margens do Amazonas para se alimentar, foi Deus. E aqui eu creio firmemente na tese do Dr. Charles Hodgkin, teólogo do século XIX, que ainda que houvesse uma tribo de retardados, uma nação de idiotas declarados, ainda assim não se poderia dizer que ali não há conhecimento de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus um dia em juízo e vai dizer: Senhor, eu não tive alguma forma de conhecer a Ti. Cada sujeito em qualquer nação do mundo. E essa tese de que alguns antropólogos antigos combatiam a Bíblia, que diziam que os bárbaros na selva não têm conhecimento algum de Deus, ela cai por terra. Aqueles índios selvagens que encontraram recentemente entre o Paraguai e o Brasil, não é isso? Tem um antropólogo brasileiro, inclusive, entrevistando eles, e todos eles têm noção do que é certo e do que é errado. Todos eles têm noção do que é governo, do que é existência e do que é futuro. Nenhum deles é um bárbaro igual a um animal. Deus não se deixou oculto aos seres humanos. Deus está sempre revelando-nos a cada dia a sua verdade e a sua vontade. Esse é o Deus que vocês, atenienses, têm ignorado por tanto tempo, que eu apresento a vocês. Sexto, quem é esse Deus desconhecido, Paulo? É um Deus misericordioso. É um Deus misericordioso. Engraçado que os atenienses, eles costumavam fazer oferendas, fazer sacrifícios, porque eles acreditavam que os deuses ficavam irados se eles não lhe dessem alguma coisa. Essa razão pela qual existiam os altares, sabia? O altar ao Deus desconhecido era porque vai que existe uma divindade superior à que nós já fizemos e ele fica irado conosco e resolve nos matar. Paulo diz: vocês não sabem quem é Deus. Deus é misericordioso. Aleluia. Fico maravilhado, irmãos, porque na minha caminhada cristã eu penso: eu era ímpio. Se não fosse a graça de Deus, se Deus fosse ruim e não amasse o ser humano, Ele teria me matado na minha impiedade. Teria matado você. Se Deus quisesse matar cada um de nós aqui, quisesse exterminar a raça humana, Ele mandava um segundo dilúvio. Ou soprava, a terra se ia. Mas Deus é um ser relacionável, amável, que tem amor. Como que é isso? Eu não sei, é um mistério, mas é assim. O Deus misericordioso. Vejam vocês aí no verso 30. Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Deus misericordioso. Por quê? Porque Paulo olhou para aqueles atenienses, lá no começo, ficou ferido. Ele diz: olha, eu sei que na cultura de vocês esses deuses são assim, mas o Deus que eu apresento para vocês tem uma mensagem para vocês. Arrependam-se. Ele não está com uma espada na mão, cheia de fogo, e vai decepar a cabeça de vocês a qualquer momento. Não, é um Deus extremamente misericordioso. O Salmo de número 100 diz assim: ó Israel, reconhece que foi Deus, não foi tu, Israel, não foi você que por mérito próprio foi eleito, foi Deus que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus é misericordioso. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias dele não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, por que a cada manhã eu entendo que a cada novo dia é mais uma manifestação da misericórdia de Deus para com o ser humano? Se um dia eu acordar e eu ver que o dia virou trevas e fogo e vapor de fumo, como no grande dia do Senhor, eu direi: fechada está a porta da misericórdia. Mas a cada dia que o galo cantar, por assim dizer, eu vou ter certeza de que
Nosso Deus misericordioso estendeu mais uma vez a sua misericórdia sobre essa nação, sobre esse povo. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que tem misericórdia. Se nós estamos aqui servindo a Deus, é por graça, é por misericórdia. Não é por mérito. Nenhum de nós tem mérito. A única coisa que nós merecemos é a morte, é o inferno. Quantas blasfêmias nós não já pronunciamos contra Deus? Quantos males nós não já proferimos contra os santos de Deus? Contra a sua palavra? Mas Deus, em sua infinita graça, revelou-se a nós e nos salvou. Porque Ele é um Deus misericordioso. Misericordioso. João capítulo 1, verso de número 14. O verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu escutei o Hernandes Dias Lopes ensinar dessa forma. Vocês já pararam para pensar, e eu concordo com ele, por que não está escrito em João 1,14 dessa forma? E o verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de justiça e de juízo. Já pensaram? Vocês já pensaram se Jesus habita nessa terra cheio do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, mencionado no capítulo 20 de Apocalipse? Vocês já pararam para refletir no que Tiago diz em Tiago 2,13? A misericórdia triunfa do juízo. O que significa isso? Que texto difícil. Na minha opinião, é uma única coisa. Significa que Deus sempre vai agir em nós, em vida, em misericórdia. Essa é a realidade. Porque se Ele decidisse usar em justiça e juízo, nós já seríamos pó e nada seríamos, e nem existiríamos. Porque tudo que nós fizemos, nossas justiças são como trapos da imundícia. Mas esse Deus que os atenienses não conheciam, é um Deus misericordioso. Eu brinco com Marcos, Deus é gracioso. Gracioso, benigno. Os inários de Israel, louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Suas misericórdias são para sempre. Sua benignidade. Deus é um Deus misericordioso, atenienses. Quem é esse Deus desconhecido, Paulo? Último, 7. É o Deus que é juiz de tudo, juiz de todos. Vejam vocês aí que Paulo diz. Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza ressuscitando-o dos mortos, verso 31. Agora é importante nós observarmos que Paulo começa pregando sobre Jesus e a ressurreição, amém? Lá no começo, eles pegam a Paulo por curiosidade, não sei porquê, levaram ao Areópago, como eu disse. E a mensagem de Paulo é centrada em Jesus, e a grande evidência de que Jesus é Deus e que Jesus é o juiz de todos é a ressurreição. Então Paulo disse, esse Deus que eu anuncio para vocês, Ele é tudo isso que eu disse para vocês, Ele é também o juiz de tudo. Eu disse para vocês que Ele é misericordioso, mas eu também digo para vocês que Ele tem um dia decidido em sua própria onisciência, em que Ele vai julgar a todos. Ele também é o juiz de tudo. E Ele vai julgar por quem? Por Jesus Cristo. Na teologia de Paulo, Jesus é sempre o centro da argumentação. Paulo nunca argumenta a partir de outra coisa, exceto a partir de Jesus. É isso em Romanos, é isso em Gálatas, é isso em todas as cartas de Paulo. Jesus é o centro e Paulo só edifica em cima de Jesus. Por essa razão, 1 Coríntios 3,11. Pus um fundamento que ninguém pode pôr outro, qual é Jesus Cristo. Então Jesus é o centro. Na teologia de Paulo, na teologia do Novo Testamento, Jesus é o Criador, Jesus é o sustentador, Jesus é tudo. Ele é o juiz. E aqui Ele é o juiz por meio de quem Deus vai julgar. E a grande evidência que Deus vai fazer isso é por causa da ressurreição. E os gregos, a questão da ressurreição era uma loucura para eles. Porque os gregos não acreditavam em ressurreição.
Pitágoras, que é tão famoso, ele acreditava na transmigração da alma, por exemplo. Diz um biógrafo que Pitágoras, vendo um amigo espancar um cachorro, ele disse: não faz isso não, pode ser que esse aí é um amigo nosso, que morreu algum tempo atrás, um parente. Absurdo. Os epicureus, eles não acreditavam na ressurreição, poderiam até acreditar na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. A ressurreição é um fato incomparavelmente cristão. Só está enraizado no Novo Testamento. Só. A ressurreição é único do judaísmo, com pontos difíceis do Antigo Testamento, e explícita e clara, e o fundamento da fé cristã. Paulo diz: por essa razão tem um dia no qual Deus vai julgar o mundo por meio dele. E aí, Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12, lá Paulo diz: cada um de nós há de dar conta diante de Deus em juízo. Todo joelho vai se dobrará, toda língua vai confessar diante de Deus. Em Filipenses, que é a exaltação da encarnação e da humilhação do Senhor Jesus, Paulo diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos dos que estão na terra, no céu e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, aqueles que blasfemam, às vezes você prega para alguém, prega para outro. Aqueles que blasfemam no dia santo no qual eles se encontrarem com Jesus, eles vão se dobrar, seja por opção ou por comoção, vão se render, não quererão, tentarão resistir, mas o Todo-Poderoso fará com que eles se inclinem, abaixem, enfim, suas caras no pó, por causa do Todo-Poderoso em Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Amém, irmãos? Quem é o Deus desconhecido? É também juiz. É o juiz. E o nosso horário está em cima, e eu vou só concluir. Eu quero concluir dizendo para vocês que, quando Paulo fala do Deus desconhecido, ele fala, talvez tenha mais características desse Deus aí, mas ele cita pelo menos 7 características. Mas eu quero dizer para vocês que isso é característica do sermão de Paulo. Em em Atos capítulo 20, verso 27, Paulo, ensinando aos anciãos de Éfeso, ele diz assim: eu não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus, todo o conselho. Ou seja, o que é todo o conselho, Paulo? Deus é amor? É amor. Deus é bom? É bom. Deus é misericordioso? É misericordioso. Mas Deus também tem ira. Deus também é um justo juiz. E eu também acredito que quando a palavra de Deus ela é exposta na sua completude, não uma parte, não um pouco para agradar esse, um pouco para agradar aquele, mas todo o conselho de Deus, os frutos eles são certos. Os frutos eles são certos. Porque a palavra de Deus, o evangelho, ele é poder. Então o evangelho, a pregação da cruz e da ressurreição, ele vem para confrontar aqueles que querem e para trazer aqueles que... e para confrontar os ímpios, os tiranos, e trazer os salvos ao arrependimento. É por essa razão que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando isso acontece, os frutos são certos. Vejam vocês aí que vários creram no que Paulo disse. Uns zombaram, diz aí no verso 32. Uns escarneciam, outros diziam, vamos te ouvir ainda. E no final diz, todavia alguns homens chegaram a Paulo e creram, entre os quais tinha um membro do Areópago e uma mulher de nome Dâmaris. O Deus desconhecido, esse Deus que nós servimos. E é o mesmo Deus que eu volto ao início do argumento.
que fez com que Paulo ficasse comovido e fosse anunciar a eles o Deus desconhecido. Vou dizer para vocês, esses pagãos, eles servem deuses pagãos. Essas pessoas que não estão servindo a Cristo, na verdade do Evangelho, são essas pessoas que carecem que eu e você atravessemos a zona de conforto e falemos para eles do Deus desconhecido, que não é mais desconhecido de nós, mas para eles ainda é desconhecido. Amém? Vamos orar?